Nós vamos falar sobre doutrina cristã. E assim você pensa, nossa, mas no grupo de oração vai falar sobre doutrina cristã. Nós, na reunião do núcleo, nós oramos e o Senhor mostrou que o mundo está apresentando uma lei dele, que nós não podemos nos submeter a essa lei, porque nós temos a lei do Senhor. E aí eu fui dar uma estudada sobre isso, aprofundando no catecismo da Igreja Católica, mas primeiro na palavra. Aqui em Romanos capítulo 13, Romanos no capítulo 13, no versículo de 8 a 10, Romanos 13, de 8 a 10, o Senhor fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, ele se resume nestas palavras: amará o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui no rodapé da Bíblia da Ave Maria, fala assim: os preceitos citados nesse versículo encontram-se em Êxodo 20, de 13 a 17, Levítico 19, 18 e Deuteronômio 5, de 17 a 21. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Eu me lembro quando eu aposentei, fiquei viúva. Aí eu liguei para a dona Daí, ele é muito amigo da família, meu amigo pessoal, e falei para ele: dona Daí, eu estou achando que eu vou voltar a estudar. Eu vou fazer ou teologia, ou ciência da religião, eu vou voltar a estudar, um mestrado, sei lá. Ele falou: minha filha, minha santa, que ele chama a gente, minha santa, você não precisa mais voltar à universidade, porque você tem a verdadeira universidade, que é o conhecimento da palavra de Deus. Em lugar de voltar para estudar, vai estudar a palavra, vai estudar os documentos, vai conhecer com profundidade, porque nós vamos precisar muito. Isso deve ter uns 8 anos, quando ele me falou isso. E eu percebendo tudo isso, eu vi que você, ao voltar para uma universidade, eu tenho várias amigas e amigos que voltaram para mestrado, para doutorado. E uma amiga que fez mestrado em teologia, ela mandou para mim a dissertação dela. E a dissertação dela era sobre um ideólogo desses tempos atuais. Ela precisava aprofundar naquilo que muitas vezes ela não concordava. Então eu fiquei rezando com relação a tudo isso que o Senhor pede de nós. Hoje, nós temos ideologias. Por exemplo, o partido político, ele tem uma ideologia.
E essa ideologia não é baseada na palavra de Deus, não é baseada nos caminhos do Senhor. Essa ideologia é baseada num ideólogo, uma pessoa que se aprofundou e conheceu com um assunto e coloca esse assunto como a verdade total. Então, eu olhei, qual é o conceito de ideologia? Ideologia significa o estudo de algum protótipo ideal. Seu conceito filosófico e político é bem parecido para a origem linguística, designando um conjunto de ideias que propõe uma sociedade ideal. Então, eles defendem várias ideias com uma finalidade. E as principais características é o reducionismo da realidade. É a formação de um governo extremista. O rechaço contra as religiões sobrenaturais, transcendentais. E formação de uma religião imanentista. O que significa? Aquilo que está na sua mão, na sua compreensão. Por isso leva à adoração de meio ambiente, de árvores, de animais, da lua, do sol, da criação. Então, é esse tipo de ideologia que eles querem implantar no meio de nós. E nós, cristãos católicos, nós precisamos estar conscientes do que a palavra nos diz. E eu fui estudar, meus irmãos. Em Filipenses 2, de 12 a 13, diz assim: trabalhai com temor e tremor na vossa salvação. Porque é Deus que opera em vós o querer e o agir, segundo os seus desígnios. É Deus que opera em você. Não são pessoas que nem tiveram experiência de salvação que operam em você. Eu lembro quando, antes de eu aposentar, uns 4 anos antes, que eu aposentei em 2012, começou um novo governo e eu trabalhava na Advocacia Geral da União e eu trabalhava no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. E quando chegou essa nova visão, nós tínhamos no gabinete do superintendente um crucifixo. Nós colocamos esse crucifixo lá e todo superintendente que passava não tinha nenhum problema com aquele crucifixo. Aí chegou um colega que foi designado como superintendente. A primeira coisa que ele fez foi saber quem tinha colocado aquele crucifixo. Era a secretária do gabinete, que era cristã, católica. Ela falou: fui eu. Falou: então tira seu crucifixo e leva para sua casa. Então aquilo para mim foi uma dor profunda. Porque eu vi que a partir daquele momento já não seria a lei do amor, mas a lei do poder. A lei do mais forte. E assim foi muito sofrido esses últimos 4 anos de trabalho no serviço público. Foi muito sofrido. Então, eu estudando, eu fui olhar no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1950, fala assim: a lei moral é obra da sabedoria divina. Podemos defini-la em sentido bíblico, como instrução paterna, uma pedagogia de Deus. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança, que é a santidade plena, prometida, e lhe proíbe os caminhos do mal, que desviam de Deus e do seu amor. E ao mesmo tempo firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas. E mamãe falava assim, que a coisa mais importante que nós temos que ter é o pudor. Pelo pudor,
A lei moral se estabelece em nossa vida. E aquilo é escrito em nosso coração. E você sabe, minha irmã, você sabe, meu irmão, que ali o Espírito Santo colocou aquilo dentro de você. E você tem dentro de você a certeza do que é certo e do que é errado. E você não pode se submeter àquilo que é errado, consciente de que é errado, porque você está caindo sabendo. E a palavra diz assim, isso quando eu fiz direito, já falava dessa lei natural, né? Nós temos as leis escritas, mas nós temos a lei natural. Ela está gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque não é senão a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo a pecar. Mas este ditame da razão humana não poderia ter força de lei se não fosse a voz e a intérprete de uma razão superior, a qual nosso espírito e nossa liberdade devem estar sujeitos. Nós estamos sujeitos a Deus. Nós temos que nos tornar dependentes de Deus. E nós temos que fazer aquilo que Deus nos ensina, que é o correto. Não é aquilo que o mundo nos ensina. A lei natural, ela não é senão a luz da inteligência posta em nós por Deus. Então existe dentro de nós as virtudes, que é a força interior que me leva a fazer o bem. Então essas virtudes é a compreensão plena da lei natural, que Jesus pegou e transformou num mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então a lei natural, ela é imutável. E hoje nós temos até teólogos pensando em alterar a palavra de Deus. E temos outros tentando fazer catecismo da Igreja Católica regionais, adaptá-lo à realidade local. Não existe isso. Nós é que temos que nos adaptar à palavra, se nós queremos salvar. Então é muito importante que nós tenhamos essa lei gravada no nosso coração. E nós temos a lei antiga, que é do Antigo Testamento, que se resume nos 10 mandamentos. E nós temos a lei nova, que foi trazida por Jesus. E essa lei nova, ela se realiza no alto da cruz, quando ele se submete. Quando ele se submete à maldade humana, para que ele possa, ao ser elevado na cruz, possa trazer para nós a salvação. A salvação não é mérito meu e nem seu. A salvação é graça de Deus. Mas Zete, como que eu experimento a salvação? Eu experimento a salvação pela fé. Eu bebo da salvação. A salvação entra na minha vida e transforma. O sangue e a água de Jesus lava o nosso coração de todas as nossas iniquidades. A lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. As prescrições morais estão compendiadas nos 10 mandamentos, né? E a lei nova, ou lei evangélica, é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. É obra de Cristo e tem a sua expressão no modo particular no Sermão da Montanha. Então lá, quando você lê o Sermão da Montanha, você precisa vivenciar aquilo. Ontem eu fui numa paróquia falar sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Era um encontro para famílias. E é muito importante você ver
que o consolo de Deus, ele vem para aqueles que choram com motivação plena da graça de amor. Não por motivação de hipocrisia, de falsidade, não. O consolo de Deus vem para aqueles que derramam as lágrimas em razão da dor do seu coração. Pode ter certeza, não fica sem o consolo do Espírito. Então, a lei nova é a graça do Espírito Santo. Ela é dada aos fiéis pela fé em Cristo e opera em nós pela caridade. E serve do sermão do Senhor para nos ensinar e dos sacramentos para nos comunicar a graça de o fazer. É interessante que nós fomos caminhando esse tempo aqui no grupo de oração e o padre foi chamado para falar para nós sobre os 7 sacramentos. E os 7 sacramentos são sinais eficazes da presença de Deus no meio de nós. É palpável. Por exemplo, o batismo. Você entra para a família do povo de Deus. É um sinal que ninguém tira de você, né? É a crisma. É o sacramento da maturidade. Ela acompanha a sua vida até a morte. Com a unção dos enfermos. Há 3 dias atrás, uma amiga minha perdeu a mãe. E nós estávamos no grupo acompanhando ela num sofrimento muito grande. Perdeu o pai há 2 meses e agora perdeu a mãe. E eu falei para ela, uns 3 dias antes, falei, você chamou o sacerdote para dar unção dos enfermos com indulgência plenária para sua mãe? Ela falou, não, já foram 2 lá. Então fique em paz, que a sua mãe vai para o céu. Né? Então é importante nós termos essa certeza dos sacramentos, que são a lei nova, que alimenta a nossa vida e que nos dá força na caminhada. E essa lei nova é a lei do amor, que faz agir mais pelo amor infundido pelo Espírito Santo do que pelo temor. Então é interessante que a lei nova, ela nos leva a viver não por temor, não por medo, mas por amor. Quando você ama, quando você acolhe, quando você perdoa, quando você reconcilia, tudo isso é sinal do amor de Deus na sua casa, na sua vida. Existe coisa mais gratificante do que chegar no irmão e falar, me desculpa, me perdoa. Né? Desculpar é menos do que perdoar, sabiam? Desculpar é tirar a culpa, tira a minha culpa, né? E perdoar é perder a dor do coração. Então por isso que o pedido de desculpa vem antes, mas logo depois tem que ter uma caminhada de oração para você perder a dor que ficou na sua alma, da ferida. Então é a lei do amor, e essa lei do amor, nós vamos ver aqui, a palavra de Deus nos fala. Peraí, deixa eu ver aqui. Nos faz passar da condição do escravo que ignora o que faz o seu senhor, para do amigo de Cristo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai, e também nos leva à condição de filho herdeiro do trono da graça. Então é importante que nós tenhamos consciência que o Senhor, Ele nos deu a conhecer. Então Ele pegou a lei antiga e aprimorou. Ele sempre falava para os fariseus, eu não vim para revogar a lei, eu vim para aprimorar a lei. Porque se você ficar muito à letra da lei, você perde o amor. Você fica muito legalista.
E o que aconteceu com os fariseus para levar Jesus à cruz foi um legalismo. Olha, para nós termos cuidado com isso, né? A justificação e a graça santificante. Nós não somos justificados pelas nossas atitudes. Nós somos justificados pela morte de Jesus na cruz. O nosso mérito é a salvação alcançada por Jesus. Não adianta eu fazer as coisas de aparência. Não adianta. Eu preciso fazer com o coração. Eu preciso doar minha vida. A primeira obra da graça do Espírito Santo em nossa vida é a nossa conversão pessoal. Viu, meus irmãos? Não adianta eu trabalhar com o outro se o Espírito Santo ainda não fez uma mudança radical dentro do meu coração. Eu lembro quando eu tive a experiência profunda de Deus e papai era alcoólatra. E eu tinha pavor do cheiro do álcool, por causa de todo o sofrimento da família. E um dia, eu fazendo seminário, e lá eu tive a experiência do batismo no Espírito, a experiência do amor de Deus. E eu cheguei lá em casa. E meu pai já estava bem velhinho. E eu cheguei e ele era assim um amor que eu não sei descrever, o amor que o papai tinha por mim, porque eu era filha única dele, né? Então ele falou: filha, você chegou? Eu falei: cheguei, pai, tem uma coisa para te contar. Ele falou: o quê? Eu quero dizer para o Senhor que eu te amo. Gente, a lágrima desceu naquele rostinho já magro, envelhecido. Ele virou para mim e falou assim: filha, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi essa palavra, eu te amo. Então ali, papai teve uma experiência pessoal com Deus. E a vida dele mudou a partir dali. Então é importante que nós possamos levar essa experiência de Deus à vida dos nossos queridos, dos nossos familiares. E que eles possam morrer na graça de Deus. Que eles possam partir na graça de Deus. A justificação desliga o homem do pecado, que está em contradição com o amor de Deus, e purifica o coração. É aquele negócio de essa necessidade de ter razão em tudo, né? Eu falo muito que eu não me justifico. Quem me justifica é Deus, porque Ele já morreu na cruz por mim. Então, Jesus é que nos justifica. É obra excelente do amor de Deus, manifestada em Cristo Jesus e concedido a nós pelo Espírito Santo. Então, nós já estamos justificados. O que nós temos que fazer, Marisete? Nós temos que viver o amor conosco e com as pessoas à nossa volta. E nós, Marisete, mas eu errei, o que eu faço? Volta atrás, vai lá. Mas a pessoa é tão dura, ora por ela, clama para o coraçãozinho dela também ser amolecido. E não existe coração duro que um olhar, uma palavra de amor não amoleça. E você ganha com o amor, só você ganha, porque o seu coração fica cheio de paz. Quem é o mestre interior? É o Espírito Santo. Em Romanos 6, 19 a 22 fala assim: como puseste os vossos membros ao serviço da impureza e do mal para cometer iniquidade, assim ponde agora os vossos membros ao serviço da justiça, para chegar à santidade. Mas agora, liberto do pecado e feito servo de Deus, tende por fruto de santidade a vida eterna.
Então, se nós colocamos os nossos membros a serviço da iniquidade, do pecado, e agora nós queremos mudar de vida, nós precisamos colocar os nossos membros a serviço do amor. Então precisa de você dar passo. Ah, mas foi a pessoa que me feriu. Não tem problema, mas feriu. Você está magoado, você também está em falta. Então dá o primeiro passo. A graça é, antes de tudo e principalmente, dom do Espírito, que nos justifica e nos santifica. Não existe nada que não amoleça quando você reconhece o seu pecado, a sua falta e pede perdão. É muito importante o reconhecimento. Eu errei. Se ficar as duas pessoas sempre achando que está com a razão, nunca se reconcilia. Porque a pessoa cheia de razão sempre peca. Sabiam disso? Quando você está muito cheio de razão, você peca. Você machuca o outro, você desobedece, você acha que você é o dono de tudo. Então nós temos a lei antiga, os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro? Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Não ficar falando de Deus assim aleatoriamente, sem respeito e sem adoração. O terceiro, santificar os domingos e festas de guarda, né? Nós precisamos, por exemplo, tem um dia santo, nós precisamos vir à missa participar. Nós precisamos santificar esses dias na nossa vida. O quarto mandamento, honrar pai e mãe. E aqui o catecismo coloca assim, e os outros legítimos superiores. Então nós precisamos respeitar. Honrar é respeitar. Eu falo muito que filho não precisa, minhas filhas não precisam me amar, que elas me respeitem. Agora eu preciso amá-las, porque fui eu que, com a graça de Deus, as trouxe ao mundo. Então eu preciso amar, e elas vão aprender o amor pelo meu amor. Então respeitar é mandamento de Deus. Respeitar pai e mãe. O quinto, não matar. E o catecismo coloca assim, nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Ou causar outro dano no corpo ou na alma da pessoa. Não matar. O sexto, guardar castidade nas palavras e nas obras. Às vezes a pessoa não peca contra a castidade, mas quando abre a boca fala tantas palavras promíscuas, não é? Então nós temos que ter cuidado até com o nosso falar. Vocês já perceberam que os jovens, a maioria dos jovens, eles têm um jeito de falar diferente? Gírias, né? Gírias diferentes. E hoje a gente vê assim, palavrões mesmo que as pessoas estão usando no cotidiano. E nós precisamos vigiar. Isso não pode sair da nossa boca. Nós temos que ter cuidado, né? Sétimo mandamento, não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Não é só pegar lá, não. Reter injustamente aquilo que é do outro. O oitavo, não levantar falso testemunho. Falar aquilo que você não viu. Ouviu alguém falar, você sai falando também. E aqui o catecismo diz, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo.
tirar a fama. É muito sério isso de sujar a pessoa. Às vezes alguém ama tanto uma pessoa e você vai lá e coloca uma peninha, né? E aquilo acaba no coração daquela pessoa, aquele respeito, aquele amor que ela tinha por aquele outro. Então nós nunca podemos denegrir a imagem do irmão com falso testemunho. Falar só a verdade. Diz que quem fala um conto acrescenta um ponto, né? Então a tendência é ouvir uma coisa e contar para o outro já acrescentando mais alguma coisa e aquilo vai crescendo. Então nós temos que ter cuidado com o que falamos. É melhor calar do que levantar falso aos irmãos. É melhor calar do que difamar o outro. E o 9, guardar castidade nos pensamentos e nos desejos, que é não cobiçarás a casa do próximo. Então nós precisamos, até nos nossos pensamentos e nos nossos desejos, guardar a castidade, ser puro, até no coração. Por isso que o adultério é apenas o olhar desejoso de um homem para uma mulher, um homem casado para uma mulher casada, é adultério. E o 10, não cobiçar as coisas alheias, não querer o que é do outro, não invejar, né? Ficar sempre infeliz com o que você tem, porque você viu outro que tem o melhor. Então sempre você quer o melhor. Não! Se alegra com o que você tem, é o necessário à sua vida que nunca vai te faltar. Às vezes aquele melhor que o outro tem, ele está endividado porque tem aquilo. E você fica aí desejando essa vida de dívida, né? Estes mandamentos, eles se resumem em 2 por Jesus, que são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos basear todo esse aprofundamento em que a doutrina cristã é a palavra de Deus, a sagrada tradição e o magistério da igreja. Para vocês terem uma ideia, os evangélicos, eles usam os ensinamentos da Igreja Católica nessa lei moral. Porque às vezes tem coisas que não estão escritas aqui. E os documentos, baseados na palavra de Deus, ele escreve posturas, como enfrentar cada situação que o mundo se nos apresenta. Então nós encontramos aonde? Na sagrada tradição e no magistério infalível da igreja, da Santa Igreja. Por exemplo, o Papa, ele tem a infalibilidade, mas não é tudo que ele fala que é infalível. Ele tem que estar revestido da cátedra para falar aquilo em nome de Deus. Então tem a validade e não pode nunca contrariar a palavra. O magistério expresso nos documentos dos concílios universais, nas decisões, nos pronunciamentos papais, bem como em todo documento que possua aprovação eclesiástica. Quais são os principais elementos da doutrina cristã católica? O credo niceno-constantinopolitano. O creio. Todos os dias, quando você se levantar, reza o credo. Reza o credo e reafirma a sua fé. Ali está toda a lei. Ali está toda a doutrina. Se você vai ler o credo, antigamente era chamado símbolo dos apóstolos, porque ali está toda a razão da nossa fé. E também nós temos os dogmas, dogma da Santíssima Trindade, dogmas sobre Cristo, dogmas marianos,
culto ao santo. O que é dogma? Dogma é uma verdade de fé revelada por Deus. O dogma é imutável e definitivo, e não pode ser mudado e nem revogado, pois Deus, sendo perfeito e eterno, não está sujeito a mudança. Preparem-se, estudem os dogmas, porque vão querer mudá-los, e nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos ser essa rocha em Deus, e nós precisamos defender a nossa igreja. Tem mais de 40 dogmas de fé. Por exemplo, para nós chegarmos e falarmos que Maria é mãe de Deus, teve um concílio para mostrar que não tem como dividir o homem, o físico do espiritual. Que Jesus é homem e Deus, também teve todo um estudo para chegar a esse dogma de fé. Os sacramentos são dogmas de fé. Então nós precisamos conhecer com profundidade. Mas de onde que eu vou estudar tudo isso? No Catecismo da Igreja Católica. Eu peço a todos que adquiram o catecismo, aquele de capinha amarela, tá? Adquira e tenha na sua casa. Se não tiver, compra e dê para aquelas pessoas da sua família que tenha, porque é uma fonte documental. Tudo que você precisa, você vai lá, olha, você encontra no Catecismo da Igreja Católica. E também o Código de Direito Canônico, é onde está escrito todas as leis que nós devemos seguir dentro da igreja como católico cristão. Nós temos também os documentos papais, os documentos de autoridades eclesiásticas e os documentos conciliares e todos os textos de santos da igreja, bem como o texto de seus doutores devidamente aprovados. Então, meus irmãos, neste momento aqui agora, nós vamos pedir a Deus, fecha seus olhos. Nós vamos pedir ao Senhor que impregne em nós o seu Espírito e que o Espírito Santo de Deus escreva em nosso coração a doutrina do Senhor, que é o amor sem medida. E você abraça seu coração agora e pede a Jesus perdão. Fala para Ele: Senhor, me perdoa. Todas as vezes que eu descumpri a sua doutrina, a sua lei, que é a lei do amor. Cura meu coração, liberta o meu coração, acalma o meu coração, tira de mim toda angústia, toda revolta, toda rebelião. Enche meu coração com a sua paz. Cura, Jesus, as palavras duras que eu ouvi. Cura, Jesus, as palavras duras que eu falei. Cura, Jesus, as agressões recebidas. E cura também, Jesus, as agressões proferidas. Que o Senhor venha nesta manhã, como a Viviane fala, de abraçar a cruz, como São Francisco. Que nós possamos abraçar aqui no nosso coração a cruz de Cristo, que morreu para nos redimir, para nos libertar, para nos tirar dessa vida agoniada, dessa vida deprimida, ansiosa, e para me dar uma vida cheia de paz,
e de serenidade. Que a graça de Deus, que a doutrina do Senhor inunde nosso corpo, inunde nossa mente, inunde nossa alma, e que a partir de agora nós tomemos a decisão de aprofundar cada dia mais no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que à medida que eu conheço, eu cresço espiritualmente. Eu quero te louvar, Jesus. Eu quero te glorificar por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje. E que eles sejam plenificados com a sua presença, com o seu amor e com a sua graça. Que cada um de nós não fiquemos buscando doutrinas do mundo, mas busquemos a sua palavra, que liberta, que cura e que salva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.